Boa noite, irmãos, a paz. Vamos iniciar o nosso culto nessa noite, amém? Só mais um momentinho para os irmãos já entrarem. Nós vamos iniciar o momento da palavra, em nome de Jesus. Recebi ao te encontrar. Os seus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta. Quando estou com você, ele não pode entrar. Aleluia. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos. Boa noite, paz, paz Maísa. Vou te levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida recebi ao te encontrar. Amém, mãe. O amor de Deus, pra sempre eu quero. Amém, irmãos? Vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Vi que o Rubão pediu para orarmos pelos enfermos, nós vamos orar sim. Vamos iniciar o nosso culto, o momento da palavra. E vamos orar também por as pessoas que estão precisando da cura, da intervenção do Senhor nessa noite, amém? Feche seus olhos, vamos orar para iniciar o nosso culto. Onde você estiver, que você possa ter um momento agora de se concentrar na palavra de Deus, ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco nessa noite, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós. Cada mudança, cada transformação, cada momento das nossas vidas em que o Senhor para, nos ensina, nos aprova, nos aperfeiçoa. Nós te louvamos por ser um Deus tão presente nas nossas vidas, estar sempre cuidando de nós, estar sempre guiando os nossos passos, estar sempre cuidando dos nossos pensamentos, estar sempre, Pai, cuidando das emoções, cuidando dos sentimentos, cuidando da nossa vida. Nós somos gratos a Ti por ser um Deus tão presente, Pai. Obrigado, Jesus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por ser um Deus tão presente na minha vida, principalmente, Pai. Obrigado mesmo, Jesus, porque o Senhor se mostra a cada dia mais perfeito. Ali, Deus incorruptível, sabe, maravilhoso, eterno, amoroso. Pai, eu te agradeço porque o Senhor se mostra sempre assim às nossas vidas, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor é imutável, o Senhor não muda, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua graça nos alcança todos os dias. Nós te louvamos, Pai. Deus, eu quero levantar um clamor, iniciando já o nosso culto pelos enfermos, as pessoas que estão com qualquer tipo de enfermidade neste momento. Pai, o Rubão ali que se encontra um pouco debilitado, Pai, ali, um resfriado. Deus, também ali, a Yara, Pai, que me avisou também. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando da vida de cada uma dessas pessoas. Se há mais alguém, ó Pai, que eu não citei o nome, que o Senhor possa estar cuidando neste momento, que o Senhor possa estar vindo com a sua intervenção divina, que a tua mão poderosa possa estar sobre a vida dessas pessoas e possa estar trazendo a cura, ó Pai, neste momento, o bálsamo, Pai, a restauração, em nome de Jesus, Pai. Põe a tua mão poderosa, nós cremos no Deus em que nós servimos. E nós cremos, Pai, que aquilo que
um ou dois concordarem na terra, estará ligado nos céus. Nós cremos na tua palavra e nós concordamos, Pai, pedindo ao Senhor pela cura dos nossos amados irmãos e todos aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa vir intervir nessa situação agora, em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai, te louvo por este momento. Te peço que a tua palavra venha poderosamente tratar aos nossos corações e às nossas mentes nessa noite. Assim como o Senhor já veio falando comigo neste período da tarde, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Seja muito bem-vindo, você que chegou agora, que o Senhor abençoe a sua vida. Nós vamos estar iniciando o momento da palavra, amém? Eu gostaria que os irmãos, em nome de Jesus, pudessem abrir as suas Bíblias, quem estiver com a Bíblia aí perto. Nós vamos ler um texto, a Maísa sempre coloca o texto aqui ajudando a gente, né? No livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, no verso 17. Muitos cristãos têm o costume de falar, e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque muitas vezes quando nós falamos do profeta Jeremias, há algo que vem junto com ele. As pessoas falam assim, o livro do profeta chorão, porque Jeremias chorava muito, ele só chorava, só chorava. Mas quando você começa a ler o livro de Jeremias e quando você começa a olhar para todos os acontecimentos que estavam rodeando naquele momento, eu acho que até nós iríamos chorar muito por tudo que ele estava passando ali, se nós estivéssemos inseridos no mesmo contexto. Então, quando olharmos, acho que o profeta Jeremias, em vez de chamá-lo de profeta chorão, acho que devemos chamar de o profeta que perseverou, que não desistiu, que foi até o final, que pregou e anunciou aquilo que o Senhor sempre falava a ele, diante de um povo que era incrédulo, indiferente, um povo difícil, um momento em que o povo de Israel estava passando, o povo estava completamente longe dos caminhos do Senhor. Vamos ler então o que está no capítulo 9 de Jeremias, no verso 17 até o 20, nós vamos ler. Quando nós lemos o capítulo 8, nós vemos ali que o Senhor, ele declara ali a sentença, ele fala as coisas diante do que os pecados que o povo estava cometendo. E aí Jeremias no capítulo 9, ele pranteia, ele chora diante do Senhor, ele fica completamente angustiado por tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel. No verso 17 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra, porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras de sua boca, ensinem suas filhas a lamentar-se. Ensinem umas às outras a prantear. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós começamos a ver um texto, nós falamos assim, nossa, que texto para baixo, né? Que texto realmente assim triste do que estava acontecendo com o povo de Israel, mas há algo que o Senhor quer falar conosco através disso, nessa noite, deste tempo de angústia que Israel estava passando e como nós podemos transportar isso para os nossos dias. Jeremias, nesse capítulo, ele está falando, ele está se mostrando semelhantemente como Jesus em sua compaixão e lamentação profética sobre a destruição de Jerusalém. Se você ler no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso 41, Jesus também olha para Jerusalém e se lamenta, né? Então, Jeremias ele estava ali fazendo semelhança a Jesus nesse lamento que ele teve. Ele sente o drama de o povo ter se lançado tão profundamente no pecado a ponto de se esquecer completamente do Senhor, né? Nós sabemos que Israel estava à beira de um momento onde foi determinado exílio por Deus a vida deles, vocês vão ser exilados, vocês vão viver aos arredores da Babilônia, ali sob o governo de Nabucodonosor, algo difícil, né? Algo que para eles ia ser assim terrível, porque quando nós olhamos ao contexto de viver na Babilônia, as pessoas falam assim, eles estavam na Babilônia ali e tal, não, mas eles estavam na periferia da Babilônia, ou seja, eles não estavam nem dentro da cidade.
né? Quando fala periferia, quer dizer que eles estavam fora dos muros ao redor da Babilônia. Era esse o exílio de Israel, era essa sentença que Deus tinha dado, porque o povo estava realmente profundo em pecado, estava ali realmente inserido em uma vida de pecado, em distância do Senhor. Ele chega a desejar, Jeremias ele chega a desejar, quando você lê no capítulo 9, uma oportunidade de se livrar do povo. Ele fala de se apartar, né, por causa das escolhas e preferências. Mas aí ele nega a si mesmo, por isso que eu falo que ele era um profeta perseverante, persistente. Resiste a isso e tolera numa esperança bem remota de salvar, quem sabe, os remanescentes. Ou seja, Jeremias não desistiu porque ele estava tentando ali pelo menos anunciar e com a esperança viva dentro dele de que alguém escutasse a voz, né? Nós sabemos, quando você lê o livro de Jeremias, existiam profetas que também estavam falando, e Deus fala que não eram outros profetas que iam falar, e somente Jeremias ia falar, e o povo estava dando ouvido para esses profetas. E o que Jeremias falava não era agradável aos olhos, aos ouvidos do povo, né? Na palavra, irmãos, nós encontramos momentos de luto, né? Quantas vezes nós vemos, diante da palavra, quando estamos lendo a palavra, nós vemos um momento de luto, de lamento, de dor, muitas lágrimas. Assim eram marcados os cortejos, né? Quando havia um cortejo era marcado dessa maneira, ou seja, quando havia um velório, quando havia um enterro, um cortejo fúnebre, era marcado por muito pranto. Além de ter a presença de muitas pessoas, havia casos de pranto, que o pranto durava dias. E aí nós entramos em uma palavra, não sei se os irmãos repararam, que Jeremias no versículo 17, através do Senhor, ele fala assim, mande chamar lá as pranteadoras profissionais. Quem eram as pranteadoras? As pranteadoras eram contratadas, elas vestiam-se de preto e não tinham o hábito de usar perfume. É possível ver tais características no livro de 2 Samuel 14:2, onde é citado o caso de uma mulher que teria sido contratada por Joabe de forma astuta para simular um luto perante o rei Davi. Joabe faz a mesma coisa, ele vai lá, contrata uma mulher, fala para ela assim, olha, fica sem usar o perfume, se vista de preto e vá diante do rei para prantear diante dele, para causar uma situação. Define-se pranteadora a mulher a quem se pagava, olha só, se pagava para ir prantear os mortos. Por isso que Jeremias fala das pranteadoras ali profissionais, ou seja, eram pagas para chorar. Eram pagas para chorar. Por que é tão profundo isso? Por que nós temos que olhar para isso e entender o contexto de tudo que estava acontecendo e como nós podemos transportar isso para os nossos dias? Era um tempo de angústia ali. Jeremias estava vivendo num momento de angústia profunda. Um tempo de angústia onde a alegria é transformada em lamento, onde a festa e em luto, o prazer se transforma em pranto. Algo muito difícil. Irmãos, eu olho para essa mensagem e vejo o que muitos de nós têm passado nos dias de hoje. Graças a Deus que nós temos uma igreja presente, que é ativa, em que nós estamos cercados por irmãos que, sabe, estão sempre lutando, que estão sempre nos ajudando. Isso é muito importante. Mas ao nosso redor, você deve conhecer com certeza uma pessoa que pode estar passando por um tempo de angústia terrível. Nunca houve na história, a não ser nesse tempo bíblico, um tempo de angústia tão terrível como estamos vivendo hoje. Se você olhar para os momentos que tivemos atrás, tiveram muitos momentos difíceis? Claro que tiveram. Tiveram outras pandemias ao longo da história? Sim. Né? Engraçado que o intervalo de tempo delas sempre crava um intervalo preciso de tempo. Isso é muito, né, para nós ficarmos bem atentos àquilo que nós temos visto ao nosso redor de acontecimentos. Olhe para a história, muitos momentos difíceis foram vividos, mas esse momento em que Jeremias estava vivendo e o momento que estamos vivendo hoje é muito semelhante, onde nós vemos a destruição eminente muitas vezes, ou até mesmo um afastamento de pessoas da casa do Pai,
às vezes o nosso irmão que está do nosso lado, ou até mesmo nós, muitas vezes, nos vimos em situações semelhantes de angústia profunda. Angústia profunda por um irmão, angústia profunda por nós mesmos, pela nossa família, por uma situação que não se resolve, porque não vemos saída. E muitas vezes estamos até com essas pranteadoras profissionais, tratando pessoas para chorar por nós, porque a angústia é muito grande. Essa palavra, pranteadora profissional, ela é apenas mencionada, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, verso 17. Pois era uma forma, olha só que interessante, era uma forma do Senhor fazer o povo refletir, ou uma forma de repreender de forma enérgica sobre a morte espiritual de Judá. E usando de uma metáfora, requeria a lamentação sobre os acontecimentos preliminares e anunciados para os próximos 70 anos, que era o exílio de Israel na Babilônia. Ainda assim, o povo se mostrava indiferente e mesmo assim, o Senhor reiterava que as mães ensinassem suas filhas a prantearem. A destruição iminente de Jerusalém, irmãos, era tamanha proporção, ou seja, era tão grande a destruição, a assolação para o povo ali era tão grande, multiplicando o número de mortos de tal maneira que seria necessário treinar mais pranteadoras, para que pranteassem pelos mortos que viriam a ser mortos, acometidos. Deus iria punir ou visitar Judá, juntamente com o incircunciso, ou seja, com as nações vizinhas. E olha, irmãos, quando você olha para o livro de Jeremias, Deus fala várias vezes. Jeremias vai lá, fala para o povo se arrepender. Jeremias vai lá, fala para o povo se prostrar. Jeremias vai lá, fala para o povo se voltar para mim. Foram vários avisos. Não foi só uma vez que foi falado. Foram várias vezes que Jeremias falou. Olha, presta atenção, o Senhor chama vocês ao arrependimento. Jeremias, vai morrer para lá, não estou nem aí para isso aí. Vou viver a minha vida. Estou com a minha justiça própria, o meu evangelho. Sigo as minhas regras. A Bíblia é baseada no que eu entendo e não pela interpretação e revelação do Espírito Santo que me traz. Será que não é muito semelhante o tempo que estamos vivendo, irmãos? Nós temos que lutar para que isso não aconteça. O sinal da aliança de Deus com Abraão não tinha significado se o coração não fosse inteiramente do Senhor. Ou seja, aquele povo ele era circuncidado, mas se o coração não fosse inteiramente do Senhor, não havia aliança. E era isso que estava acontecendo. O coração daquele povo havia se afastado do Senhor de tal maneira que se fez necessário convocar pranteadoras, pois eram incapazes. Olha só, irmãos, que em nome de Jesus nós não cheguemos a esse ponto, que hoje nós tenhamos um despertamento ao arrependimento genuíno, ao evangelho genuíno que tem sido pregado para nós. Nunca foi tão eminente a volta de Jesus. Nunca se falou tanto, nunca foi tão grande o momento em que o evangelho do arrependimento, o evangelho de João Batista, fizesse tanto sentido para que fosse pregado aos quatro cantos da terra. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Foram contratados pranteadoras, olha só, porque o povo era incapaz de produzir um arrependimento sincero. Você já parou para pensar isso? Irmãos, é muito sério o que nós estamos falando. Quantas vezes vou falar de nós, não vou falar de pessoas, vamos falar de nós. Quantas vezes nós somos incapazes de produzir um arrependimento sincero diante do Pai? Um arrependimento sincero diante de Cristo. Quantas vezes nós nos pegamos em momentos da nossa vida em que o pecado se torna uma rotina e a gente fala não. E aí a gente escuta aquele velho, que eu acho isso horrível, irmãos,
É o meu pecado de estimação. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Perdão falar desse jeito, mas é verdade. É um pecado de estimação, mas não tem problema não. Ah, é uma mentirinha só. Ah, é uma fofoquinha só. Ah, poxa, eu sou homem. Eu sou homem. Qual o problema de eu acessar pornografia? Ah, eu sou homem. Se eu não acesso, então quer dizer que eu sou... Seja homem, você homem que está escutando isso. Isso é para nós, homens. A igreja precisa de homens fortes. De homens que vivam o evangelho genuíno. Diga não a essas malditas artimanhas de Satanás que querem destruir a família. Ouvi uma frase de um pastor outro dia que eu e meu irmão ficamos comentando. E ele falou algo que eu falei assim, cara, é verdade, mas é muito perigoso isso. Ele falou, o problema não está na primeira olhada, é na segunda olhada. Irmãos, desperta, tu que dormes. Tome cuidado com o seu celular, com a sua rede social, com aquilo que possa estar te afastando de Cristo, silenciosamente. A igreja necessita de homens fortes, mulheres, por favor entendam, não é machismo isso que eu estou falando, por favor. Mas nós precisamos de homens realmente que estejam voltados à família, que cuidem das suas esposas, que valorizem suas esposas, que não se percam em momentos de prazer momentâneos em um celular ou na internet, porque é simplesmente homem. Não! Irmãos, nunca foi tão atual essa mensagem para nós. Nós precisamos nos arrepender sinceramente, genuinamente, diante do Pai. É tempo de arrependimento. Voltemos a Cristo. Em nome de Jesus. É importante mencionar que os problemas da cidade de Jerusalém têm uma relação profética com os nossos dias trabalhosos. O que o povo estava vivendo naquele momento, irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje. O cristianismo na atualidade, algo pesado de cultos antropocêntricos, nós temos visto isso acontecer. Que nós possamos ser uma igreja que continue sendo realmente seguindo os valores de Cristo. Aleluia! Graças a Deus pela vida do Bão, pela vida do pastor Jeff, pela vida dos nossos líderes, que têm se preocupado em que nós sejamos uma igreja que serve a Cristo, que tem Cristo como seu Senhor, uma igreja que prega um evangelho cristocêntrico. Cristo é o centro de todas as coisas e nós precisamos estar anunciando este evangelho. Quantas coisas nós vemos visto, dado lugar a todo tipo de animação. Para conquistar o jovem, tem que ter show. Tem que ter a balada. Tem que fazer um evento. Sabe, eu escutei uma palavra uma vez, irmãos, do meu sogro, achei muito interessante que ele falou, eu nunca tinha pensado desse tipo. Ele falou assim, evento é como vento. Passa. O vento ele vai passar, pode fazer aquele rebuliço todo, mas vai passar, é momentâneo. E depois? E o depois, irmãos? Será que a festa, a balada, a música diferente é que atrai o jovem? Meu irmão, o que atrai a pessoa para a igreja, o que atrai as almas para a igreja é uma igreja genuína, que prega o evangelho verdadeiro, que anuncia o Espírito Santo, que tem as ações do Espírito Santo eminentes. Essa é a igreja que atrai almas, é essa a igreja que ganha almas para Jesus, almas que permanecem, almas que se firmam, almas que criam raízes e permanecem em Cristo e que geram outras almas. Nós precisamos tomar cuidado para não ser um povo como o povo de Israel estava sendo neste momento, que não produzia um arrependimento genuíno e só se preocupava com o seu antropocentrismo.
Eu sou o centro de todas as coisas, o que importa é o que eu quero, os meus planos são importantes, os meus sonhos são o que valem, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso crescer, eu preciso ser bem-sucedido, eu. Nunca foi tão latente essa questão, irmãos. Um cristianismo pregado em cima do eu. O evangelho necessário, irmãos, o evangelho verdadeiro é aquele que é pregado em cima de Cristo. Cristo é a base, o que importa é Cristo. O que importa é Cristo, não eu, não você. Que nós possamos continuar sendo uma igreja que prega a Cristo. Glória a Deus por isso. Amém, aleluia. Mas é um alerta para nós. Se nós estivermos vendo pessoas que estão ao nosso redor, cristãos que estão indo por esse caminho, que nós possamos ir lá e buscá-los e resgatá-los, que nós possamos ser como Jeremias, anunciando o arrependimento genuíno àquelas pessoas. Em nome de Jesus. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, não é a música diferente, não é a iluminação diferente da igreja, não é se o som é X ou Y, não é se a igreja tem parede preta ou branca, isso nada importa. O que importa é a manifestação verdadeira do Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado. Que nós possamos continuar sendo uma igreja que não necessita de pranteadoras profissionais. Que nós possamos continuar sendo uma igreja que se arrepende genuinamente, que se arrepende sinceramente. Um alerta para nós nos dias de hoje. O amor tem se esfriado, irmãos. Para encerrar. O amor tem se esfriado, a fé se tornou rara. A ponto de profeticamente se dizer, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Isso é muito sério. Precisamos ser um povo que está atento às promessas, um povo que tem um coração contrito, um coração humilde, quebrantado, arrependido, obediente, manso. Significa que nós estamos dispostos a seguir o que o Senhor, o que Ele revela. E tem satisfação em realizar a sua vontade e seguir as suas orientações. Doutrina, perseverando na palavra. Sabe, irmãos, uma certeza nós temos. Todos que obedecem ao Senhor trazem a certeza de que um dia não teremos mais motivos para lágrimas ou lamentações, pois a morte não terá mais domínio, não subirá aos nossos palácios. Apocalipse 21:4 diz, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus! Viveremos um dia, viveremos uma eternidade sem pranto, sem choro. Mas até chegar lá, irmãos, que nós possamos continuar sendo uma igreja que se arrepende genuinamente. Continuar sendo uma igreja que prega o evangelho de arrependimento genuíno, através dos nossos exemplos, através do amor que Cristo derrama sobre nós e nós espalhamos pelas pessoas que estão ao nosso redor. É tempo de reconstrução. Que o nosso choro seja como o de Neemias, no exercício dos recursos da graça, para novamente erguermos o que foi destruído pelo inimigo das nossas almas e podemos dizer de todo o coração e ainda estimularmos aos que estiverem à nossa volta, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só Ele pode mudar o ciclo entre a semeadura e a colheita, trazer de volta a alegria da salvação. Salmo 51:12. Torna a dar-me a alegria da salvação. Nós falamos sobre isso quinta-feira passada. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Salmos 30, 11 e 12. Davi disse que o rosto de Jesus
era como uma manhã sem nuvens. Aleluia. Ele resplandecerá e todas as lágrimas cessarão e a noite não mais existirá. Aleluia. Ele vem. Maranata. O Senhor está vindo. Até lá, que nós possamos ser uma igreja que se arrepende sinceramente, genuinamente, que através desse arrependimento verdadeiro, o Espírito Santo movendo em nós, a igreja possa ser impactada, as pessoas que estiverem ao nosso redor possam ser impactadas, a nossa família possa ser impactada em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém? Irmãos, eu gostaria de pedir, você que tem algum pedido de oração neste momento, que você possa colocar aqui nos comentários, se você tem algum pedido de oração, algo que você tem que pedir sobre saúde, qualquer coisa, um pedido de oração, coloque aqui neste momento, enquanto eu vou falar sobre os avisos, amém? Os avisos que nós temos é que domingo agora nós temos o nosso culto presencial às 9h30 da manhã. Amém, irmãos? Eu convido a igreja, amém, que esteja conosco, meu irmão, esteja conosco. Nós sabemos que domingo é dia de exercermos a cidadania, né? Nós temos que ir lá votar, né? É um dia de eleição. Passaram os horários, se eu não me engano muito bem, há um período específico para as pessoas que são do grupo de risco irem até os colégios eleitorais. Então, se você é do grupo de risco, incentivo você, meu irmão. Eu sei que é domingo, muitas vezes o irmão trabalhou a semana inteira. Todos nós trabalhamos, todos nós temos as situações do dia a dia, mas domingo é dia de estar na presença do Senhor. É dia de estar na casa do Pai. É dia de estarmos em comunhão com o Senhor Jesus, celebrando da Santa Ceia. Amém? Então, acorde um pouco mais cedo, exerça a sua cidadania, vai lá, preste o seu voto, você que é do grupo de risco, e se puder, por favor, esteja conosco na casa do Pai. Amém? Os outros irmãos que não estão em uma categoria de grupo de risco, após o culto, ou se você quiser ir antes do culto, eu não sei se pode, exerça o seu voto também, tá? Mas não deixe, irmãos, eu faço um convite, não deixe de estar na casa do Senhor, não deixe de estar em comunhão com os nossos irmãos, não deixe de estar em comunhão, não deixe de estar inserido no corpo, de estar participando da Santa Ceia, é maravilhoso. Amém? Domingo às 9h30 da manhã, Rua Carlos Gomes, número 260, ao lado do Colégio Memorial, que você possa participar conosco. Amém? A Cláudia colocou, pediu oração, o Adilson, seu Adilson, pai do Evandro, que está com câncer, em nome de Jesus, nós vamos orar para que o Senhor venha com a cura sobre a vida dele. Amém? A Yara pediu oração sobre a vida dela, sobre a família dela, mas alguém que quer colocar um aviso, pode colocar. Rubão, só me ajuda na data, que eu estou confundindo entre dia 26 e dia 28. Mas, irmãos, nós teremos o nosso encontro de homens, amém? No final do mês de novembro, no dia 28, se eu não me engano. Se eu tiver errado, o Rubão vai me corrigir agora nos comentários aí. No dia 28/11, nós teremos o nosso encontro de homens. Participe. Homem, eu incentivo você. Venha estar conosco. Nós precisamos de homens que estejam amando suas esposas, como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. Amém? Um amor sacrificial. Deixa eu te falar uma coisa, homem. Deixa eu falar uma coisa para você, homem. Eu aprendi isso há um tempo atrás, no meio da pandemia. Não existe outra mulher. Sabe por quê? Para Deus, para Jesus, só existe uma igreja. Então, para você, homem, se a palavra nos diz que nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, não existe outra. Nós só podemos amar as nossas esposas. Amém? Amém? Então ame a sua esposa verdadeiramente. Participe conosco do nosso encontro de homens. Amém? Vai ser uma bênção. Vários irmãos vão estar vindo de Pirituba, 28/11. Obrigado, Rubão. O pastor Jeff vai trazer homens de Pirituba, o pastor Haroldo vai estar conosco, o pastor Rodrigo vai estar conosco. Vai ser uma bênção.
Homens, precisamos de homens que amam suas esposas, que amam suas famílias, que criam seus filhos na presença do Senhor. Amém? Irmãos, vamos orar então. Já temos vários pedidos aqui, oração pelos enfermos, minha mãe colocou de novo. Eu e minha família, né? A Yara, o Adilson, pai do Evandro. O nosso irmão Kleber pediu oração também para que Deus derrame sabedoria sobre a vida dele. A Rose colocou oração pela Laís, vamos orar também, amém? Feche seus olhos onde você está, vamos encerrar o nosso culto, entregando esses pedidos de oração ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, glorificamos a Ti, obrigado porque o Teu Espírito Santo falou poderosamente conosco nessa noite, para que nós sejamos uma igreja que se arrepende sinceramente diante do Teu altar, para que nós não sejamos como o Teu povo de Israel, que ficou ali, Pai, indiferente aos vários alertas que o Senhor deu. Que os nossos ouvidos estejam abertos, para que estejamos atentos a tudo que o Senhor está falando conosco, para que vivamos em arrependimento genuíno, arrependimento sincero, buscando somente ser servos do Deus Altíssimo, ter Cristo como Senhor das nossas vidas e Salvador das nossas almas. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos para que o Senhor toque profundamente a nossa mente, para que essa mensagem crie raiz em nossas mentes, em nossos corações, para que sejamos uma igreja que impacte essa geração em nome de Jesus, para que possamos, ó Pai, ser, sim, como aquelas virgens que estavam com o seu azeite preenchido, mas também que possamos ser como o amigo do noivo que anuncia a chegada do noivo, que está ciente de que o noivo está vindo e que nós devemos anunciar de que o noivo vem encontrar a sua igreja. Pai, eu quero te apresentar em nome de Jesus esses pedidos de oração pela vida do seu Adilson, que é pai do Evandro, que está enfrentando esta doença maldita do câncer. Pai, nós sabemos que a tua vontade é perfeita, é boa, é agradável para nós, mas eu te peço a tua cura, Pai, sobre a vida do Adilson, pai do Evandro. Em nome de Jesus, derrama do teu bálsamo sobre a vida dele. Que ele possa ser um testemunho vivo da tua cura, da tua transformação na vida dele. Que ele possa não ser somente curado fisicamente, mas também espiritualmente. E possa, Pai, realmente ter o Senhor sempre, em todos os dias da vida dele, como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Pai, isso que eu te peço, também pela Yara. Deus, a família dela, que o Senhor restaure, que o Senhor cuide, que o Senhor esteja abençoando o Lucas, a Yara, o Pedro, o Daniel. Pai, em nome de Jesus, esta família, toda a sua família, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los, cobri-los com a tua graça, com o teu amor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo invada ao lado da Yara agora, levando, Pai, em nome de Jesus, o teu bálsamo, a tua cura, a tua alegria. Também por todos os enfermos, Pai, apresentamos diante do teu altar todos aqueles que precisam e necessitam de uma cura especial, seja na alma, seja no físico, que o Senhor possa trazer a tua cura agora em nome de Jesus. Pai, também oro pela vida do meu irmão, o Kleber, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida dele com sabedoria, sabedoria vinda do alto, do Espírito Santo de Deus, que é o Senhor de toda a sabedoria, que o Senhor possa invadir a vida do Kleber agora, Pai, em nome de Jesus, com a sabedoria que ele precisa. Deus, em nome de Jesus, também oro pela Laís neste momento, que o Senhor possa abençoar a vida dela em nome de Jesus, seja qual for o motivo, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre a vida dela, que ela possa ser impactada pelo teu amor. E também, Pai, apresento a vida das pequeninas, ao Pai da Sara, da Sofia, que o Senhor possa estar cuidando delas, ao Pai da Michele, da sua família, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar invadindo o seu lar neste momento, que elas possam se sentir amadas, que elas possam sentir o seu amor, o teu bálsamo, a tua presença, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por mais este culto de oração e por tudo que o Senhor opera nas nossas vidas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Como eu disse, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que você tenha uma noite maravilhosa de descanso na presença do Espírito Santo de Deus. Sonhos maravilhosos, de paz. Em nome de Jesus, amanhã um dia fantástico na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça, ame a Jesus. Tchau, Deus abençoe.